dela. Se ela tiver 10 metros de altura, você pode crer que ela tem 90 metros para baixo. É impressionante. O iceberg, ele só fica aparente 10%. Os outros 90% ficam para baixo d'água. O problema é que a religião fez para a gente tentar fazer o contrário. A gente tem um pouquinho de profundidade, você lembra? Da raiz? Pouquinha profundidade. E quer manifestar grandes coisas. Você não vai chegar a lugar algum. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês. É praticamente impossível você chegar no terceiro nível de adoração com Deus em menos de 1 hora. Então eu digo para vocês, se você não passa pelo menos 1 hora na presença de Deus, você ainda não chegou no Ion de Deus. Eu estou falando isso porque todo mundo que a gente tem uma história, que a gente lê, que a gente estuda, eu estudo isso já faz bastante tempo, demanda um tempo. Não que Deus precise desse tempo, nós precisamos desse tempo. Porque nós temos as nossas petições, nós temos o telefone que toca, a panela de pressão com o feijão que está cozinhando, a criança que está ali. Nós temos tantas coisas que até nós sairmos dessa atmosfera e entrarmos na atmosfera da presença de Deus, demanda tempo. O que vai acontecendo em nossas vidas com a prática, com o exercício, com o sacerdócio, com o culto racional, é que você consegue passar menos tempo aqui nessa área. Que esse sistema de adoração, ele obedece a 3 ambientes. Alguém já estudou o tabernáculo de Moisés aqui? Lá no Velho Testamento? No tabernáculo de Moisés, no Velho Testamento, tinha 3 ambientes. O átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. No santíssimo lugar, onde ficava a arca. Era uma sala totalmente fechada, e do santíssimo lugar para o santo lugar, havia uma cortina dessa espessura, mais ou menos, que separava esse lugar. Nesse lugar, no santíssimo lugar, só entrava uma vez por ano, um sumo sacerdote, uma só vez por ano. E ele, para entrar lá, ele tinha que usar aquele incensário e encher aquele lugar da fumaça. O incensário, nós sabemos na Bíblia, significa a adoração dos santos. Então, para chegar ali, você tem que passar pelo átrio. O átrio era o lugar do sacrifício dos animais, onde você via o teu pecado sendo sacrificado na pele de um cordeiro. Eu estava falando isso com algumas pessoas, sabe? No Velho Testamento, os seus pecados eram pagos pela morte de determinados animais. Ok? Então, de acordo com determinados animais que você levava para o sacrifício, dava para saber que tipo de pecado você tinha pecado. Agora imagina, eu vi uns 5 ou 6 sorrisos que caíram na frente. Nossa, que vida! Então imagina aquele pecado. Tá, bom, glória a Deus, vamos lá. Imagina aquele pecado, tá? Que você cometeu. E para aquele pecado você tinha que levar um elefante. Ainda bem que não tinha elefante. Tinha que levar um cordeiro, né? Até a presença do sacerdote lá no átrio, ok? Então havia você e seu pecado. Você ia caminhar por toda a congregação de Israel, 12 tribos você tinha que passar. Você e seu pecado e você, os dois caminhando juntos. E todo mundo olhando e falando, entendeu? Porque na vida é mais ou menos assim, sabe? Tem 2 maneiras de a gente andar. Ou na hipocrisia, que você leva o teu pecado. Ou que nem Davi, você leva. Ou o pecado leva você, ou você leva o pecado. Ou você vai apresentando o seu pecado. O hipócrita tenta esconder o pecado. Mas aquele que se abre, que
confessa e deixa. Porque confessar pecado é mostrar pecado. Então, aquilo vinha. Então, esse processo de andar com esse animal, já ia produzindo em você um fruto de arrependimento. Por causa da vergonha. Porque a primeira coisa que o pecado traz nas nossas vidas é vergonha. A segunda coisa que produz, as pessoas se afastam de nós. Não que elas não sejam pecadoras. Elas são. Mas elas se tornam jogadoras da sua vida. Mas você ia caminhando. Você e seu pecado. Seu pecado e você. Aí você entrava nesse lugar chamado átrio. Nesse lugar havia um lugar dessa altura assim, mais ou menos, em que você subia, ainda por cima, você subia. O sacerdote falava, confessa o seu pecado. Aí você confessava com a sua boca o pecado e punha a sua mão em cima da cabeça do animal, do cordeiro. Você punha a sua mão e transferia para ele o seu pecado. Ok? Aí você chegava de lado, aí o sacerdote pegava esse cordeiro, subia em cima dele, pegava a cabeça dele, punha para cima assim, com uma faquinha assim, ó, nesse feitio, chegava aqui nele e fazia assim, ó. Yes! Aí aquele bichinho começava a estrebuchar ali, na sua frente. Começava a espirrar em você. E você via aquele animal morrendo pelo seu pecado. Imagina aquele cachorrinho que você tem em casa, aquele gatinho que você tem em casa, aquele coelhinho que você tem em casa. E você não gosta nem que olhe para ele. Lá. Eu ouvi 2 amém lá. Imagina alguém falando, por causa do seu pecado, esse animal vai ter que morrer. Você via aquilo ali. Aí ele soltava todo o sangue ali, você olhando. Depois ele era esquartejado e colocado numa grelha e pegava fogo. Você via todo esse processo. Teu pecado sendo levado, manifestado, levado e queimado. Por que falava queimado? Porque a fumaça sobe. O que aconteceu com Jesus depois da crucificação? Ele subiu. Porque ele foi levar ao Pai, como o Cordeiro perfeito, abrir para nós uma condição de sermos aceitos lá. Porque agora o Papai, quando olha para nós, não vê mais nós, mas vê o Cordeiro de Deus. A adoração, ela é racional, mas é um racional com entendimento. Por isso, glória a Deus, por a gente estar podendo estar aqui juntos todas as segundas-feiras. Sabe, eu acho maravilhoso o esforço de cada um de vocês. Eu sei mesmo, no meu espírito, pela minha própria vida, vocês vão ser grandemente recompensados por isso. Tá? Porque Deus ele começa a caminhar conosco quando você está excedendo a segunda milha. Hoje vocês estão dando a segunda milha. Aí Deus começa a fazer coisas. Quando você faz coisas especiais para Deus, você cria um ambiente para Deus fazer coisas especiais para vocês. Ok? Então nós estamos semeando coisas especiais em nossas vidas. Ok? Onde é que estava eu, gente? Não imita os outros. Origem desconhecida. Não foi criado por mãos humanas. Você pode ver, Deus, sempre que ele queria fazer algo novo na terra, ele começava por uma virgem. Por que ele começava por uma virgem? Porque era algo imaculado. Era algo que não foi produzido por mãos humanas. Vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui de domingo? A adoração. Quem está percebendo? Levanta a mão. Eu sei que um lá atrás está. Vou jogar o microfone. Vocês não estão percebendo, né? Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Aqui, ó. Aliás,
Aqui tem... Tá. Deus ele age com um epicentro de avivamento e de unção. Tchum, tchum, tchum. Aqui tá o ponto zero. Sabiam disso? Daqui, quem fica aqui pula, sapateia, começa a prestar atenção. Quem estava no culto domingo retrasado? Quem que foi que pulou aqui? E ontem? Me chama a irmã? A Geisa. Você viu como ela estava aqui? Eu também quero ir para cá. Porque durante algum tempo, Deus colocou no meu coração de estudar avivamento. Eu sou apaixonado por avivamentos e reformas. A reforma protestante, que todo mundo conhece, tal. E o avivamento, tem avivamentos, nossa, de várias naturezas, né? De vários lugares, de várias maneiras. Mas Deus sempre começa um avivamento é igual um terremoto, tem o epicentro do terremoto. Deus está começando a fazer alguma coisa nessa igreja pela adoração. E aqui. Ontem foi muito engraçado. Ontem eu estava ali e de repente eu senti assim, falou, pula para o outro lado. Minha mulher não entendeu nada, né? Aliás, para andar com táxi, você tem que relaxar, que é uma coisa meio doida, entendeu? Aí eu dei uma volta lá, baixei a cabeça para falar com ninguém. Falei, vem ali. A hora que eu vim ali, eu fiquei ali 1 minuto, a gente começou a tocar aqui, eu comecei a dançar. Gente, eu estava ali, uau, comecei a dançar. Entendeu? E na minha cabeça fala, ai. Eu falo, não vou nem olhar para aquele lado, entendeu? Mas foi algo assim, ó. E você vê a unção que estava aqui. Deixa eu te botar o caminho, sabe? E a unção que estava aqui. E vou dizer uma coisa para você. Se continua tocando a unção, porque a unção, ela é como você pegar uma pedra e jogar num lago. Já viu? Quando você joga uma pedra no lago, o que acontece? A pedra fica molhada. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Não fala isso, não seja tão lógico, pelo amor de Deus. O que acontece quando você joga a pedra na água? Ela afunda. Essa é a minha mulher. Às vezes eu quero ter uma conversa espiritual com ela, mas ela é tão lógica. Eu falo... Não dá. Ainda bem que Deus me deu uma filha. Deus me deu uma filha que a gente flui na mesma pegada. É doidinha que nem eu. Entendeu? Agora, a minha esposa, ela é... porque eu preciso disso. Não é errado. Sem isso, não você chegar que dois doidos voando, a gente morre, entendeu? Então tem que ter alguém que é alguém tem que ser o pé no chão em casa, né? E não sou eu, é ela. Tá? Então, do que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Da pedra, obrigado, tá vendo? Aí, ó. Dá unção. Isso. Você lembra que tinha aquelas ondas da água que vai assim, que ela vai elíptica, as elipses, né? A unção é a mesma coisa. A unção, ela escolhe um ponto, aí você vai dando... A unção, ela precisa de tempo. Tá? A unção, você vai tratando ela, você vai temperando ela. Não precisa mudar a música. A música X está funcionando, não muda a música. Não muda a música, porque ele está sinalizando. Quem aqui brincou de... Que negócio que fazia? Submarino, porta-aviões? Batalha naval. Batalha naval. Todos aqui brincaram de batalha naval. Daquele negócio, né? Faz um desenho lá, aí você põe um navio, põe um submarino e tal, aí tem que é numerado para cá, é numerado para lá, aí depende da letra, o número que a pessoa fala, acertou no porta-aviões, acertou no navio. É assim a mesma coisa, é a unção. Eu ouvi uma definição da unção que eu achei a mais legal, a mais realista possível, tá?
Isso é unção. Isso é unção. É uma busca cega. Uma busca cega. Você sabe que você vai encostar em alguém. E você está disposto a fazer os papéis mais idiotas possíveis. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos... De onde eu vi a voz? De onde eu vi ali? Exaltará. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Isso são níveis de adoração. Não me lembro agora no hebraico como é que chama, mas é quando você se prostra, se prostrar perante Deus, é isso. Você põe o rosto em terra. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Ele a seu tempo. Essa palavra a seu tempo também tem a ver ao seu modo. Ele te exaltará. Isso me faz entender que quando eu me humilho, Ele faz propaganda de mim. Ele fala de mim ao coração dos outros. Eu não preciso fazer propaganda. Não preciso gastar dinheiro fazendo propaganda. Basta eu me humilhar. Humilhar-vos perante a potente mão dele. E a potente mão dele é isso aqui, ó. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Sempre que fala mão na Bíblia, fala da igreja. Quando você obedece, quando você se submete o número 5 é a igreja. Você lembra que Jesus cura aquele homem da mão ressequida? Que ele entra lá no templo? E Jesus dá uma ordem para ele, o homem da mão ressequida faz assim, ó, e cria um sinal profético, em que a igreja seria levantada. Porque a igreja, ela é simbolizada pelo número 5, que é apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Tá? Que é o símbolo da igreja, é o símbolo de governo. A igreja, nós precisamos restaurar a visão da igreja. A igreja é a congregação dos justos. Isso aqui é uma reunião de pessoas que vocês decidem vidas de muita gente. Com a sua intercessão, com a sua adoração e com a sua proclamação, você muda a vida de muitas e muitas pessoas. O problema é que a gente se acha tão pequenininho. O problema é que a gente vem para a igreja para tentar resolver os nossos problemas. E Deus não está nesse negócio de resolver problemas. Deus está no negócio de estabelecer o reino dele na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feito no céu. Da mesma maneira. Então, papai, eu vou entrar na sua presença, no Aion, no lugar da presença dele, e vou ver como que ele faz. Quando Deus dá uma ordem para Moisés construir o tabernáculo, ele fala, toma cuidado de fazer de acordo com o molde. Quer fazer uma coisa em Deus e não errar? Ele fala, entra na presença dele e peça para ele o molde. Sempre que Jesus fala, eu não faço nada que eu não vejo antes meu pai fazendo. Então Deus vai dando, porque tudo que, eu estava falando isso com a Cláudia, tudo que eu vou ter, tudo que eu vou fazer, Deus já fez isso para mim. Livro de Efésios. Olha, Efésios capítulo 1.
Todo mundo já achou? Então olha aqui, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, ok? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse lugar, regiões celestiais, é o Aion. Tá? São as regiões celestes. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa palavra irrepreensíveis é perfeitos. Outra vez, versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, quem Deus fez primeiro? Você ou o mundo? Vamos ler. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então quem ele criou primeiro? Nós. Primeiro ele criou você. Olha que interessante. Primeiro Deus criou você. Depois ele criou os mundos. Os mundos. Não é o mundo, é os mundos. Depois ele criou o planeta Terra. Depois ele criou... Por quê? Ele te criou antes da fundação do mundo, mas ele te manifestou em época específica. Deus me criou antes da fundação. Aliás, pois nos elegeu. Elegeu. O que é uma pessoa eleita? Entrar em concordância a respeito desta. Né? Então, os deputados, o cara foi eleito com tantos mil votos, ele teve tantos mil votos a favor dele, entraram em concordância e elegeram-no, certo? Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pelo menos os três, elegeram você. Se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo elegeu você, quem é que pode ter rejeitado? Então, ainda que você tenha sido rejeitado pelos seus pais, por aqueles que apenas se manifestou, mas não foram eles que te criaram. Quem te criou foi o Senhor, nosso Deus, que criou vocês antes, e a mim também, glória a Deus, antes da fundação do mundo. Então, ele te fez perfeito. Uma das palavras para apóstolo é arqui. A-R-C-H-I, arqui, que de onde vem a palavra arquiteto. Arquiteto é aquele cara que vê no desenho e ele vê a casa, ele já com pronta, ok? Se você sair, eu acho interessante, se você sair de domingo pelas ruas aqui, em São Paulo, Guarulhos, sei lá, você vai ver os plantões de venda de prédios, de construtoras. Aí você vê aquele lugar cheio de gente, faz fila para comprar apartamentos. Não é? Aí você entra numa sala dessa, você entra lá, tem o pessoal sorridente, um cafezinho, né? Aí vem um cara, tem um prédio de papelão, e olha para você, ó, vai ser isso aqui. Aí ele te mostra uma planta, que é um desenho no papel. Vai ter 3 dormitórios assim, vai ter suíte, vai ter mais isso, tá assim, Ele falou, pela bagatela de 450 mil reais, você vai ter isso aqui, então você vai dar 150 mil de entrada, mas, dá 150 mil de entrada, você vai, pega as suas economias, às vezes é herança de não sei de quem, e você vai lá e dá na mão de um cara que te mostrou um papel, velho. Aí você fala que você não tem fé. Aí o mundo fala que não tem fé. Você vê algum tijolo? Se esta obra não for embargada, se esses caras não forem um pilantra, se não der nada errado, se não der nada errado, em 2 anos, 3 anos, quiçá, você vai entrar naquele lugar.
Agora você pôs o seu dinheiro, o seu tempo, o seu futuro, crendo em umas coisas que uns caras que muitas vezes você nem consultou e acreditou neles. Sabe por que nós fazemos isso? Porque é da nossa natureza isso. É natural. Nós só não conseguimos colocar isso no plano espiritual. Nós temos facilidade de acreditar. Quer ver uma coisa? Quantos aqui trabalham? Quantos aqui dependem de salário? Quantos? Vem cá, quem diz para você a certeza absoluta que você vai receber salário? A gente trabalha para receber o salário ou você recebe o salário para trabalhar? Então você acorda cedo, ônibus apertado, metrô feito sardinha em lata, crendo que o camarada vai lhe pagar. A fé é a certeza das coisas que não se veem, o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós exercitamos isso de uma maneira tão simples. E é isso que está escrito aqui. Deus, ele arquitetou nós. Agora vou trazer para isso para nós. Ele nos arquitetou. Deus, 3 engenheiros, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vai nascer assim, ele vai ser assim, ele vai ser assim, ele vai ser assim, ele vai ser assim, ele vai ter isso, ele vai ter isso, ele vai ter isso, ele vai ter isso. Amém, 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 amém. Próximo projeto. E teu projeto está ali. Vocês sabem que há um livro escrito a respeito de vocês? Sabiam disso? Ela vai escrever o segundo livro, porque primeiro Deus escreveu a meu respeito. Ok? Sabiam disso? Está escrito lá. Todos os... Como? Não, é outro livro. Está escrito lá. E todos os meus dias estão escritos num livro. Já que você tocou nesse assunto, o primeiro livro é o livro da vida, tá? Então você vai chegar, na presença lá do Cordeirão. Ei, Cordeirão, beleza? Beleza, tá, e aí? Vê se consta aí nos autos aí. Aí ele vai abrir lá, beleza, lavado no sangue do Cordeiro. Você, uau, tô aqui, beleza. Ele fala, agora tem o segundo turno. Você fala, segundo turno? Tex, cadê Tex? Eu vou explicar. Tem o segundo turno, que é o livro, que é o trono Bema, o trono das obras. Quem já ouviu falar no trono Bema? Já tem um Bemão lá. Primeiro é da salvação. Agora, ele vai ver o que você fez com a salvação. Aí ele vai sentar, você, chega mais aqui, chega mais. Senta aí. Aí ele vai abrir o livro. Ele fala, bom, no nosso projeto, tá? Pai, o Filho e o Espírito Santo, a teu respeito, tá? Era para que você fosse um industrial, para que você fosse um advogado, assim, 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 assim. E o que você fez? Ou o cara era um advogado e falou, o projeto para a sua vida é que você fosse um evangelista lá no Rio Amazonas, um missionário lá no Rio Amazonas. Agora, a discrepância do que você fez para aquilo que Deus planejou para que você fizesse é que vai determinar em que frequência. Você lembra das elipses que eu falei na água? A distância que a gente vai viver com o Cordeiro para o resto da vida. Lê lá que ele fala que serão governadores sobre a terra, governadores sobre 1.000, sobre 10.000. Então, o que eu me alinhei com ele aqui não é o fim, gente, aqui é o começo. Salvação, filho, é igual Moisés no Egito. Pega eu aqui. Moisés só tirou, o plano de Deus era Canaã. Correto? O projeto era Canaã. Só que para chegar em Canaã tinha que tirar o povo do Egito. Então Moisés é a tipologia de Cristo. Tá? É uma tipologia. Tá? Então ele nos tirou do Egito. Nos tirou do inferno. Tá? Mas quem colocou
o povo em Canaã? Foi Moisés? Não, foi Josué. Tá? Ou seja, daqui saíram aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Tem várias contagens, porque na Bíblia não conta crianças, mulheres e crianças, só conta homens. Né? Então, calculamos, falam uns 3 milhões. De qualquer maneira, a gente para dedéu. Tá? Só que nesses, tu não fala 40 anos, não é 40 anos, é 38. Foram 2 anos do Egito até Cades Barneia, 2 anos. De Cades Barneia até Canaã, 38. Na soma dá 40. Mas foram 38 anos. Ok? Aí você vai ver, aí você faz aquela conexão daquele homem, 38 anos que estava paralítico. Para quem é pregador, já dou uma diquinha aí de fazer uma analogia. Então, essa vai de graça. Saíram do Egito 2 milhões de pessoas. Vamos fechar em 2 milhões. 2 milhões de pessoas. Entraram lá somente os de 20 anos para baixo. O resto morreu. Uma coisa é tirar você do Egito. Outra coisa é você entrar em Canaã. Como? Matar, foi morto mesmo, foi podado, né? Podado aí foi arrancado. Podar você poda para que dê mais fruto. No caso deles, então o que acontece? Eu tenho que, se eu não me movo, você lembra? Na Bíblia diz que uma nuvem cobria eles, Deus mandava a carne, e uma coisa que eu acho muito engraçada, diz na Bíblia que tinha uma rocha que cedia água para eles. Então eu fico imaginando, você está andando no deserto, mano, ó, aquela nuvem, até a nuvem está no alto, beleza, né? A nuvem se move, Deus se move, né? Agora, cara, uma rocha andando atrás de você, velho, imagina, se olha para trás, a rocha para, aí você se move, a rocha vai junto. Essa rocha que andava atrás deles, agora ela está inside, ela está dentro de você. Porque a rocha é Cristo. Yes, água viva, exatamente. Agora, antigamente a rocha ia atrás, agora está dentro de nós. Então por isso nós somos indesculpáveis. E sempre que Deus está mudando uma dinâmica, vem a peneira. Estarão 2. Um será tirado, outro será deixado. E o que foi tirado, se perdeu. O que ficou, o que permaneceu. Quando você olha, lê, estuda a história dos avivamentos, quando Deus começa a se mover num avivamento, é um motivo de você estar louvando, mas também é um motivo de você botar o rosto em terra. Porque agora vai ser um período que você vai ficar ou Deus vai te tirar. Eu participei de um avivamento um tempo atrás. Começou a haver um avivamento. No caso aqui foi uma reforma apostólica. E a palavra de reforma começou a vir na nossa igreja. No começo foi muito legal. Aprendemos coisa pra caramba. Mas veio o facão também. Veio o machado. Não a poda, veio o machado. Olha, quando o machado passou ali, teve gente que literalmente morreu do nada. Porque Deus, Ele é misericórdia, mas também Ele é justiça, Ele é juízo. Então, aonde está passando o avivamento, ao mesmo tempo vai vir alguma coisa para tirar o que não presta. É onde há câmbio, onde há mudança. O povo caminhando no Egito, eles tinham uma ideia. A nuvem estava lá. Tá? Para você ter uma ideia, pela lei judaica, você montava a tua barraca, né? Então, pela lei judaica, a tua privada, o teu banheiro, tinha que estar a 1.232 metros. Tá? Então, a tua privada tinha que fazer bem longe. Ok? Então, você, no deserto, privada longe, né? Imagina uma dor de barriga lá, às vezes dava tempo, às vezes eu acho que não. Mas vamos lá. Isso são detalhes operacionais. Então você estava ali, você construía a tua tenda, estava construindo a sua privada, tudo preparado,
Talvez até você fosse assentar no seu lugar no trono. Aí você vai assentar no lugar no trono, quando você olha para o céu, a nuvem está se movendo. Você olha, agora convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, você vai ter que se movimentar, porque ele se movimentou. E ele está pouco ligando para a sua vida. Por isso que sobreviveu só os de 20 anos para baixo. Porque os de 20 anos para cima já tem a maturidade. Não obedeceu porque não quis, então ele corta. Deus não trata com inocência. Ele se relaciona com a inocência. Mas ele odeia a maldade, a perversidade. Perverso, torto. Então não basta você estar salvo. Não basta estar aceito. Tem que estar aprovado. 1 Timóteo 2,15. Vamos lá? Fica de pé, gente. Fica de pé. Essa foi da primeira. Gente, eu tô compromissado com o horário. Eu sinto muito, entende? Eu, por mim, eu ficaria muito mais tempo, mas... Segundo Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Segundo 2 Timóteo 2,15. Olha, aqui, gente, ó. Isso aqui só para começar. Só para começar. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aceito nós já somos. O sangue de Jesus nos aceitou. Nós somos aceitos. Agora nós queremos ser úteis. Nós queremos ser aprovados. Provados, aprovados para sermos promovidos. Ok? Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos. Somos gratos, Senhor, pela medida da palavra que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Senhor, por essa semente que foi colocada no coração de cada um de nós. Pai, eu te agradeço porque o Senhor falou comigo também nessa noite. Eu fico muito agradecido quando o Senhor prega para o pregador também. Isso é o meu bônus, é o meu presente. Eu te agradeço por isso, papai. Pai, que no passar da noite ainda esteja se movendo essa semente, ainda esteja se movendo o teu espírito, trazendo vida, maturidade. Pai, que os céus de entendimento estejam abertos sobre eles. Que os céus de entendimento estejam abertos sobre eles. Porque o Senhor só pode fazer coisas maduras com pessoas maduras. O Senhor não procura a perfeição, só procura a maturidade. E o maior ato de maturidade de nossa parte é dizer: precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Pai, eu quero ser maduro o suficiente para dizer que eu não consigo nada sem Ti. Pai, nós somos absolutamente nada. Pai, que a nossa vida seja uma adoração. Que o nosso estilo de vida, Senhor, manifeste uma adoração. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, Pai. Aqui,